Boa tarde, boa noite, né, gente? Eu gostaria de primeiro agradecer o Emílio, o laboratório, pelo convite para participar desse segundo webinar do Neuromet. E dentro desse título, né, desse tema escolhido pelo laboratório, de como proteger o seu cérebro, eu vou falar para vocês, então, sobre a hipercolesterolemia e que ela é mais que um fator de risco para doenças cardiovasculares. Devido a diversos fatores, dentre eles as melhores condições sanitárias, o desenvolvimento de terapias farmacológicas, está ocorrendo um aumento da expectativa de vida em todo o mundo. E isso não é diferente no Brasil. Então, atualmente, existem cerca de 1 bilhão de indivíduos com 60 anos ou mais. Esse número, devido à expectativa de vida, espera-se que dobre até 2050. Dados do IBGE mostram que no Brasil, lá por volta de 1950, existiam cerca de 2 milhões de indivíduos com 60 anos ou mais, o que hoje já é cerca de 28 milhões de idosos, representando cerca de 13% da população total, e esse valor até 2050, ele vai chegar a 66 milhões de idosos, representando quase 30% do total da população. Então, apesar de isso ser o reflexo de uma melhora na qualidade de vida, isso traz um desafio para a sociedade, que é o envelhecimento saudável. E por que eu falo isso para vocês? Porque, em paralelo a esse aumento na expectativa de vida, que realmente é algo bom, está também aumentando a incidência de doenças relacionadas ao envelhecimento. Em 2017, existiam cerca de 50 milhões de pessoas com demência no mundo, e esse número se espera que chegue a 131 milhões de pessoas em 2050. Para vocês terem uma ideia do impacto global da demência, que é uma importante condição associada ao envelhecimento, em 2015 foram cerca de 10 milhões de casos novos, o que representa em torno de 3 novos casos a cada 3 segundos. De um novo caso, perdão, a cada 3 segundos. Então, sendo um importante problema relacionado a esse aumento da expectativa de vida. A principal causa de demência são as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, na verdade, ela representa a maior parte dos casos de demência, ela representa em torno de 60% dos casos. A doença de Alzheimer, ela é caracterizada por um severo prejuízo cognitivo, por perda de memória. Além disso, como uma doença neurodegenerativa, ela está associada a um severo e irreversível declínio do número de neurônios, principalmente de neurônios colinérgicos. E até o momento, o que mais consegue explicar a patogênese dessa doença é a cascata amiloide. Então, no cérebro de indivíduos com doença de Alzheimer, ocorre uma maior presença de peptídeo beta-amiloide no parênquima cerebral. Consequentemente, esse peptídeo ele vai se oligomerizando e formando agregados e depósitos e, subsequentemente, placas amiloides. E isso tudo vai gerando uma cascata de toxicidade que está associada com ativação de células gliais, como o micróglia, os astrócitos, e, consequentemente, neuroinflamação, disfunção sináptica, morte neuronal e, então, prejuízos cognitivos e perda de memória. O peptídeo beta-amiloide, ele é derivado da proteólise sequencial de uma proteína presente nas membranas neuronais, a proteína precursora amiloide, a APP, por enzimas secretases, como a beta-secretase e a gama-secretase. Isso, na verdade, é o processamento amiloidogênico da APP.
Não só a produção a partir da APP regula os níveis de peptídeo beta-amiloide no sistema nervoso central. Também é importante o seu transporte via barreira hematoencefálica. Então, esse peptídeo, ele pode estar na circulação sanguínea, ele pode, inclusive, ser produzido em outros locais, né, na periferia, e ele entraria para o cérebro por meio de um receptor chamado de RAGE. Esse receptor, ele medeia o que a gente chama de efluxo do peptídeo beta-amiloide da circulação sanguínea para o cérebro. Mas esse receptor, ele também pode ser eliminado. Ele pode sofrer um clearance do sistema nervoso central para a corrente sanguínea. E isso se dá por receptores como o LRP1. A doença de Alzheimer, assim como outras doenças neurodegenerativas, ela pode ser de origem genética. Mutações nos genes das proteínas que estão lá envolvidas com aquele processamento amiloidogênico da APP caracterizam a doença de Alzheimer de origem genética. Essa forma da doença de Alzheimer, ela acontece um pouco mais cedo na vida, ela acontece de maneira mais precoce, em torno de 50 e poucos, 60 anos, e nesse caso, há uma maior produção de peptídeo beta-amiloide e, consequentemente, uma maior deposição desse peptídeo, tá? Esse tipo de doença de Alzheimer ficou bem exemplificado no filme, no livro Para Sempre Alice. No entanto, essa forma de doença de Alzheimer, ela representa uma minoria dos casos. A maior parte, mais de 90% dos casos da doença de Alzheimer, ela é de origem esporádica. Ela acontece mais tarde na vida, e o problema é que nesse tipo de doença de Alzheimer, na doença de Alzheimer esporádica, não se sabe o porquê da deposição do peptídeo beta-amiloide nem das suas consequências, como a neuroinflamação e na sequência, a morte neuronal. O que se sabe é que a doença de Alzheimer de origem esporádica, ela parece, na verdade, ela parece ser uma doença multifatorial e ela parece ocorrer por uma interação de fatores de risco genéticos e ambientais durante toda a vida. Então, aqui, se a gente olha, né, a doença de Alzheimer familiar, ela tem lá os seus fatores causais conhecidos, as mutações nas proteínas envolvidas na produção do peptídeo beta-amiloide. Mas quando você olha a doença de Alzheimer esporádica, ou seja, a maior parte dos casos de doença de Alzheimer, você vê que há uma interação de inúmeros fatores. E dentre os fatores de risco, nós podemos citar a obesidade, o diabetes mellitus, fatores genéticos, como, por exemplo, o alelo E4 da apolipoproteína E, o próprio envelhecimento e a hipercolesterolemia. Vocês perceberam que eu citei para vocês vários fatores que, na verdade, são fatores de risco cardiovasculares. Então, será que a gente pode dizer que tudo aquilo que faz mal para o coração também é ruim para o cérebro? No que diz respeito à hipercolesterolemia, ao longo de 3 décadas, as evidências clínicas, epidemiológicas e experimentais vêm apontando que sim, o colesterol aumentado no sangue, ele parece ser um fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então, eu acho que aqui é importante que a gente relembre o que é o colesterol. O colesterol, ele é um lipídio que nós também classificamos como esteroide por causa desse núcleo que ele apresenta na sua estrutura. Ele é um componente muito importante de todas as células animais, porque ele está presente nas membranas, e aqui a gente pode citar, inclusive, as bainhas de mielina neuronais. Além disso, ele é precursor para todos os outros esteroides, o que a gente pode incluir hormônios, vitamina D, ácidos biliares.
O colesterol, ele é sintetizado pelas células, principalmente, mas ele também provém da dieta. Então, o colesterol, ele tem uma gama de funções, é inegável a importância dele, mas ele vem há muitos e muitos anos sendo considerado um inimigo da saúde. Porque, quando aumentado no sangue, ele causa consequências deletérias às células. E, principalmente, é conhecido para nós o efeito dele relacionado às doenças cardiovasculares, né? Ele está associado com ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso, na verdade, já se conhece há muitos anos, há mais de um século, se vem estudando e se fala desse papel do colesterol, da hipercolesterolemia, como fator de risco cardiovascular. É importante a gente relembrar que o colesterol na circulação sanguínea, ele está principalmente numa lipoproteína chamada de lipoproteína de baixa densidade. Essa lipoproteína, ela está diretamente envolvida com a formação de placas de aterosclerose e, consequentemente, com desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Se a LDL, a lipoproteína de baixa densidade, é tão importante, é o principal carreador de colesterol na corrente sanguínea, então o receptor dessa lipoproteína, o receptor de LDL, ele é fundamental para o metabolismo do colesterol periférico. Ele está lá nas superfícies celulares, como por exemplo das células hepáticas, e ele medeia a captação das partículas de LDL. A LDL, por meio de uma proteína que ela contém, chamada de ApoB100, ela se liga a esses receptores e esse receptor ele vai mediar uma endocitose, o que leva, então, à captação da LDL pelas células e, consequentemente, né, o seu metabolismo, e então a célula consegue utilizar o colesterol. E quando é alto os níveis de colesterol? Quando se tem uma hipercolesterolemia? Hoje, nós consideramos desejáveis níveis de colesterol no sangue, níveis totais, menores que 190 miligramas por decilitro. O que pode causar a hipercolesterolemia? A hipercolesterolemia, ela pode ser causada ela pode ser secundária à inatividade física, a uma dieta inadequada, não só uma dieta rica em colesterol, mas também rica em carboidratos, rica em calorias, ou seja, ela pode ser secundária aos maus hábitos de vida. Além disso, ela também pode ser de origem genética. E aqui o principal exemplo seria a hipercolesterolemia familiar, que é causada por mutações no gene do receptor de LDL. Indivíduos com hipercolesterolemia familiar não apresentam ou apresentam uma quantidade reduzida desse receptor na superfície das células. Logo, eles não captam a LDL acumula-se na corrente sanguínea e, obviamente, essa doença, ela está muito associada com o desenvolvimento de doença cardiovascular. Um outro ponto importante é que é uma doença bastante prevalente. Para indivíduos heterozigóticos, a prevalência ela pode chegar de 1 a cada 200 indivíduos na população. E a relação da hipercolesterolemia com a doença de Alzheimer? Então, além de ser um fator de risco cardiovascular, estudos epidemiológicos, como os estudos da pesquisadora Mia Kivipeuto, o primeiro publicado em 2001, demonstraram que a hipercolesterolemia é um fator de risco precoce para o desenvolvimento de prejuízos cognitivos e doença de Alzheimer. O que isso significa? Que níveis aumentados de colesterol plasmático na meia-idade aumentam o risco de desenvolver doença de Alzheimer em idades mais avançadas, anos depois. Esses dados epidemiológicos, eles são confirmados por estudos mais recentes. Aqui é uma meta-análise publicada em 2017 que avaliou dados de
cerca de 23 mil pacientes provenientes de 17 estudos diferentes. E esses estudos, eles demonstram que há um maior risco de desenvolver doença de Alzheimer quando os indivíduos apresentam hipercolesterolemia na meia-idade e nos estágios iniciais do envelhecimento. Mas o que relaciona essa doença periférica, essa condição metabólica periférica, à doença de Alzheimer? É importante a gente saber que o colesterol cerebral, o metabolismo do colesterol cerebral é independente do colesterol periférico. A LDL circulante, quando a barreira hematocefálica está intacta, ela não é capaz de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, o colesterol, o cérebro, ele sintetiza todo o seu colesterol. No indivíduo adulto, o colesterol ele é sintetizado pelos astrócitos, se liga a uma apolipoproteína E é então transportado para os neurônios. Mas aqui, vejam só, o receptor de LDL é importante também no metabolismo do colesterol cerebral. Então, também lá nos neurônios, será o receptor de LDL que fará a mediação, a captação do colesterol para a utilização neuronal. Um outro aspecto importante é que o cérebro, ele representa 3% da nossa massa corporal. Mas, mesmo assim, ele apresenta cerca de 25% de todo o colesterol do nosso corpo. O colesterol lá no cérebro, ele fica principalmente nas bainhas de mielina. Então, 70% está nas bainhas de mielina. Mas também há colesterol nas membranas das células gliais e das células neuronais. Na realidade, a primeira evidência da relação entre a hipercolesterolemia e a doença de Alzheimer surgiu com um estudo pioneiro de Sparks e colaboradores de 1990, quando esse pesquisador observou que indivíduos que faleceram por doença arterial coronariana, uma doença cardiovascular fortemente relacionada com a hipercolesterolemia, indivíduos que não eram dementes, também apresentavam em seus cérebros placas amiloides. Na sequência, inúmeros estudos experimentais, inclusive estudos do grupo de pesquisa do Sparks, demonstraram que quando roedores como ratos camundongos, coelhos, camundongos transgênicos para a doença de Alzheimer eram expostos à dieta rica em colesterol e, consequentemente, desenvolviam hipercolesterolemia, havia uma maior deposição de peptídeo beta-amiloide em seus cérebros. Além disso, estudos foram observando que a hipercolesterolemia parece causar uma disfunção da barreira hematoencefálica e que isso poderia preceder a deposição de peptídeo beta-amiloide induzida pela hipercolesterolemia. Além disso, a hipercolesterolemia causa disfunção da barreira hematoencefálica e, consequentemente, neuroinflamação. E a disfunção da barreira hematoencefálica em coelhos tratados com uma dieta rica em colesterol também foi associada a alterações nos níveis dos receptores importantes no metabolismo do peptídeo beta-amiloide. Então, no que diz respeito a essa disfunção da barreira hematoencefálica causada pela hipercolesterolemia, por um lado, isso vai levar à neuroinflamação, o que causa, o que é caracterizado por ativação de células da glia, como astrócitos, micróglias, e, consequentemente, isso vai levar à disfunção neuronal e prejuízos de memória. E, por um outro lado, a disfunção da barreira hematocefálica também parece estar relacionada a uma alteração na expressão
dos receptores que mediam o metabolismo do peptídeo beta-amiloide. Então, podendo aumentar a expressão do receptor RAGE e diminuir a expressão do LRP1 em regiões cerebrais importantes, né, para a formação da memória e, consequentemente, isso levando a prejuízos cognitivos. Outro ponto importante é que estou falando para vocês que o LRP1 é um importante receptor no clearance do peptídeo beta-amiloide, na depuração do peptídeo beta-amiloide. Então, durante muito tempo, os estudos focaram em somente estudar esse receptor. Ele é também um receptor da família dos receptores de LDL. Então, o que se viu na sequência foi que não só o LRP1 está envolvido no clearance do peptídeo beta-amiloide, mas que também o receptor de LDL poderia estar tendo um papel importante no metabolismo desse peptídeo. Primeiro, os estudos mostraram que se camundongos transgênicos para o modelo de doença de Alzheimer não tivessem o receptor de LDL, se eles tivessem uma deficiência desse receptor, isso levava a uma maior deposição do peptídeo beta-amiloide no sistema nervoso central. Na sequência, outros pesquisadores superexpressaram esse receptor de LDL no sistema nervoso central desses camundongos transgênicos modelos de doença de Alzheimer. E o que se observou é que causava uma diminuição da quantidade de peptídeo beta-amiloide e, ainda mais importante, que aumentava a taxa de depuração desse peptídeo do sistema nervoso central para o sangue. Então, mostrando que o receptor de LDL também medeia a eliminação de A-beta do cérebro via barreira hematoencefálica. Então, nós podemos dizer que há dois pontos diferentes do metabolismo do colesterol relacionados com a etiologia da doença de Alzheimer de origem esporádica. Por um lado, os níveis aumentados de colesterol. E, por um outro, essa função importante do receptor de LDL no metabolismo do peptídeo beta-amiloide. Dessa forma, nesse sentido, a hipercolesterolemia familiar seria uma condição muito interessante para se estudar o envolvimento do metabolismo do colesterol no desenvolvimento de prejuízos cognitivos e doença de Alzheimer. De acordo com isso, esse pesquisador, Daniel Zambon, em 2010, publicou um interessante estudo clínico demonstrando que em indivíduos com hipercolesterolemia familiar, há um aumento particular na incidência de prejuízos cognitivos. Em seu estudo, ele cita que tanto os níveis aumentados de colesterol, que nos indivíduos com hipercolesterolemia familiar há uma exposição desde muito cedo, mas também a disfunção dos receptores de LDL estariam envolvidos no desenvolvimento desses prejuízos cognitivos. Aqui visto na meia-idade em indivíduos com hipercolesterolemia familiar. Mais recentemente, em 2016, Arisa e colaboradores chegaram a uma conclusão bastante preocupante de que prejuízos neuropsicológicos já poderiam ser vistos em indivíduos com hipercolesterolemia familiar numa faixa etária de 30 a 40 anos de idade. Nós corroboramos esses dados clínicos de Daniel Zambon e de Arisa. Em 2011, nós observamos que camundongos nocautes para o receptor da LDL, camundongos que não apresentam, assim como os indivíduos com hipercolesterolemia familiar, que não apresentam o receptor de LDL nas superfícies celulares, que, quando expostos a uma dieta padrão para roedores, apresentam uma elevação de 2 a 3 vezes nos níveis de colesterol total no sangue, que são camundongos amplamente utilizados para o estudo de doenças cardiovasculares e aterosclerose, que esses camundongos também apresentam prejuízos de memória, e que isso já acontece aos 3 meses de idade.
Aqui nós visualizamos por meio do teste de realocação do objeto. Neste teste, os animais, eles são primeiramente expostos a um campo aberto, a uma caixa, com a presença de 2 objetos, eles ficam por um tempo, exploram os objetos. Depois de 1h30, eles são novamente expostos ao campo aberto e dessa vez houve a mudança de posição de um dos objetos. O roedor, ele tem a tendência de buscar aquilo que está diferente, de explorar mais o que está diferente. Isso significa que ele aprendeu, que ele formou a memória. No caso dos animais nocautos para o receptor da LDL, eles não observaram essa mudança espacial. Então, eles apresentaram prejuízo de memória espacial já aos 3 meses de idade. Nossa próxima hipótese foi que indivíduos com hipercolesterolemia familiar provavelmente são mais suscetíveis às toxicidades induzidas pelo peptídeo beta-amiloide, uma vez que a depuração desse peptídeo estaria comprometida. Para testar isso de maneira experimental, nós injetamos, por via intracérebro-ventricular, o peptídeo beta-amiloide em camundongos saudáveis, controles, e também em camundongos nocautos para o receptor da LDL. Nós realizamos inúmeros testes comportamentais e nós observamos que os camundongos nocautos para o receptor da LDL são mais susceptíveis aos prejuízos cognitivos induzidos por essa injeção do peptídeo beta-amiloide, né, desse peptídeo tóxico. Além disso, nós observamos que o peptídeo beta-amiloide, ele causa um aumento da ativação de astrócitos, células gliais, no hipocampo de camundongos controle. Além disso, os camundongos modelos de hipercolesterolemia familiar apresentaram uma ativação basal aumentada de astrócitos. Então, apresentaram uma maior quantidade de astrócitos em seus hipocampos. E um ponto muito importante desse estudo foi que quando os camundongos hipercolesterolêmicos foram expostos ao peptídeo beta-amiloide, essa reatividade astrocitária hipocampal foi ainda mais extensa. Nós observamos também que os camundongos nocautos para o receptor da LDL, eles apresentam uma maior imunorreatividade para a aquaporina 4, uma maior quantidade dessa proteína. A aquaporina, ela é um canal de água e esse aumento do conteúdo dela é indicativo de que há uma maior permeabilidade da barreira hematocefálica. Nesse caso, isso ocorreu independentemente da injeção do peptídeo beta-amiloide. Então, na sequência, nós exacerbamos a hipercolesterolemia nos camundongos nocautos para o receptor da LDL para avaliar de maneira mais detalhada a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Os camundongos controle e os camundongos nocautos para o receptor da LDL receberam 30 dias de dieta rica em colesterol. Nos camundongos nocautos para o receptor da LDL, essa exposição à dieta hipercolesterolêmica leva a um aumento de quase 10 vezes nos níveis de colesterol no sangue, enquanto os animais controles apresentam apenas uma moderada elevação no seu colesterol sanguíneo. E nos animais controle, essa hipercolesterolemia leve não foi associada a prejuízos de memória espacial, também aqui avaliado no teste de realocação do objeto. Já os animais modelos de hipercolesterolemia familiar, independentemente da dieta, apresentaram prejuízos de memória espacial. A permeabilidade da barreira hematoencefálica foi então avaliada. Nós utilizamos o ensaio da fluoresceína de sódio. Neste ensaio, este corante é injetado de maneira por uma via periférica. Ele é um corante que não deve passar a barreira hematoencefálica
e nós, então, medimos a sua concentração nas regiões cerebrais dos animais. Nós observamos que a hipercolesterolemia leve nos animais controle já foi associada a uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica à fluoresceína de sódio, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal. Já os camundongos nocautes para o receptor da LDL, quando expostos a uma dieta padrão, também apresentaram uma maior permeabilidade da barreira hematoencefálica. Quando eles foram expostos a uma dieta rica em colesterol, essa permeabilidade da barreira foi ainda mais intensa. Com o intuito de investigar ainda melhor a integridade da barreira hematoencefálica, nós avaliamos a expressão gênica de proteínas pertencentes a junções oclusivas, que ficam entre as células endoteliais dos vasos sanguíneos cerebrais. Nós observamos que todos os grupos que apresentaram altos níveis de colesterol, que apresentaram elevações nos níveis de colesterol, tiveram uma diminuição na expressão gênica dessas proteínas. Além disso, os camundongos nocautes para o receptor da LDL apresentaram um aumento da quantidade de microvasos cerebrais. Aqui nós usamos a lectina de tomate para marcar as células endoteliais cerebrais por meio de um ensaio de imunofluorescência. Então, o que nós podemos observar é que a disfunção da barreira hematoencefálica parece ser uma alteração característica no sistema nervoso central induzido pela hipercolesterolemia, principalmente na hipercolesterolemia familiar, porque neste caso nós observamos uma elevação ainda mais severa, e isso foi associado a prejuízos de memória, prejuízos cognitivos. Na sequência, nossa próxima pergunta foi: como estariam os níveis de peptídeo beta-amiloide nos animais, nos cérebros, né, no hipocampo, no córtex pré-frontal, dos camundongos nocautes para o receptor da LDL? E como isso seria modulado ao longo da idade? Então, nós trabalhamos com animais de 3 meses de idade e com animais de 14 meses de idade. Inicialmente, nós submetemos os animais a um protocolo de memória espacial de Watermaze, e nós observamos que os animais nocautes para o receptor da LDL, eles apresentam um prejuízo cognitivo ainda mais severo na meia-idade. Isso, na verdade, está de acordo com trabalhos publicados anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa e por outros grupos. No entanto, apesar de pequenas variações na expressão gênica de proteínas relacionadas à cascata amiloide, a cascata amiloidogênica de degradação da APP, não houve diferença nos níveis de peptídeo beta-amiloide nos camundongos nocautes por receptor da LDL, nem aos 3 meses e nem na meia-idade. Então, esses camundongos, modelos de hipercolesterolemia familiar, que hoje já são considerados também modelos de prejuízo cognitivo, a perda de memória parece ser um processo mais complexo. Quando nós comparamos, por exemplo, com camundongos, modelos transgênicos de doença de Alzheimer familiar. Então, nesses camundongos classicamente utilizados para estudar a doença de Alzheimer, se sabe que há prejuízo cognitivo e que isso está associado ao aumento da produção de peptídeo beta-amiloide. Então, aqui não há uma variação nos níveis desse peptídeo. Então, quais seriam os mecanismos envolvidos nos prejuízos cognitivos neste modelo de hipercolesterolemia familiar? Nós vimos que há uma disfunção da barreira hematoencefálica e consequente neuroinflamação, e além disso, há também uma exacerbação da apoptose. Nós observamos, tanto no hipocampo quanto no córtex pré-frontal,
que há uma alteração na expressão gênica de proteínas relacionadas com a apoptose, como a BCL2 e BAX. E, além disso, há uma maior imunorreatividade, um maior conteúdo de caspase 3 ativada. E isso, pessoal, já acontece aos 3 meses de idade. Além disso, aqui nós observamos que essa maior quantidade de caspase 3 se colocaliza com neurônios e não se colocaliza com astrócitos. Então, há uma maior ativação de apoptose neuronal, mas não há alterações nos níveis de peptídeo beta-amiloide. E isso já aos 3 meses de idade. O que corrobora com um trabalho publicado pela Daiane, que vai ser a nossa próxima palestrante, onde foi observado que esses animais, também adultos, jovens, apresentam prejuízos de neurogênese hipocampal. Então, há alterações neuronais, há prejuízos de memória, disfunção da barreira hematoencefálica, neuroinflamação, mas não há alterações nos níveis de peptídeo beta-amiloide. Não só a hipercolesterolemia familiar está associada a prejuízos cognitivos. Quando camundongos controles saudáveis são expostos por um período mais prolongado à dieta hipercolesterolêmica, aqui, por exemplo, durante 2 meses, os níveis, um aumento mais moderado nos níveis de colesterol no sangue é associado a prejuízos de memória, também observados pelo teste de relocação do objeto. Então, uma hipercolesterolemia induzida por dieta também está associada a prejuízos cognitivos. Um outro ponto importante que tem que ser considerado é que quando há permeabilidade da barreira hematoencefálica, dentre outros componentes sanguíneos, a LDL pode passar para o sistema nervoso central. Nós investigamos o efeito da LDL em células neuronais e, mais recentemente, dados bem preliminares realizados pela Emily, vem mostrando que elas são tóxicas, em específico para os neurônios hipocampais. Então, aqui exemplificado por níveis aumentados de espécies cativas de oxigênio, quando esses neurônios são expostos a LDL. Então, tratar a hipercolesterolemia parece ser uma interessante estratégia para prevenir prejuízos cognitivos. Não só por todas essas consequências que nós observamos, pela gravidade, pela importância dessas consequências, mas também porque há uma alta prevalência da hipercolesterolemia na população adulta. A OMS traz números como 40% dos adultos apresentam alterações nos seus níveis de colesterol. Vocês poderiam me falar, então as estatinas elas são a resposta para tudo isso. De fato, as estatinas elas apresentam importantes efeitos neuroprotetores, que vão até além do seu efeito no metabolismo do colesterol. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de estudos com a atorvastatina. Mas quando você vai para estudos clínicos, estudos com pacientes, esse efeito não é tão satisfatório. Sem contar que há toda uma discussão em volta do uso dessas moléculas. Mas, claro, se elas funcionassem, isso seria muito bom. Porque as estatinas, além de elas reduzirem os níveis de colesterol, elas têm um outro efeito que é aumentar os níveis de receptores nas células, na superfície das células, dos receptores de LDL. E me parece que aumentar os níveis de receptores de LDL seria uma estratégia interessante. E realmente, na hipercolesterolemia familiar,
é o foco hoje em dia dos estudos, aumentar os níveis dos receptores de LDL para melhorar, no caso da hipercolesterolemia familiar, melhorar os níveis de colesterol no sangue e prevenir as doenças cardiovasculares. Mas também poderia ser uma interessante estratégia para aumentar o clearance do peptídeo beta-amiloide e, então, ajudar a prevenção de prejuízos cognitivos. Mas não só isso é interessante. Então, estratégias anti-inflamatórias também têm efeitos promissores. Nós, inicialmente, testamos o efeito das nanopartículas de ouro nas alterações cerebrais induzidas pela hipercolesterolemia associada à dieta. As nanopartículas de ouro, por si só, elas já apresentam efeitos anti-inflamatórios. Elas são sintetizadas a partir deste composto metálico e elas vêm experimentalmente demonstrando apresentar efeitos benéficos em modelos de doença de Alzheimer de origem esporádico e também em modelos metabólicos. Então, durante o trabalho, durante o mestrado e agora no doutorado do Matheus, nós expomos camundongos suís à dieta rica em colesterol por 2 meses e também tratamos esses animais com as nanopartículas de ouro. Então, a dieta rica em colesterol, ela causa um aumento nos níveis de colesterol no sangue. Não era esperado, e acabou não acontecendo mesmo, não houve uma melhora dos níveis de colesterol devido ao tratamento com as nanopartículas de ouro. Como nós já havíamos visto anteriormente, a dieta rica em colesterol causa prejuízos de memória. Além disso, nós observamos outras alterações comportamentais, como comportamento tipo depressivo e alterações posturais nos animais expostos à dieta rica em colesterol, e as nanopartículas de ouro foram capazes de melhorar, atenuarem essas alterações comportamentais nos camundongos hipercolesterolêmicos. Na busca de entender os mecanismos envolvidos na neuroproteção das nanopartículas, nós também avaliamos aqui a permeabilidade da barreira hematoencefálica à fluoresceína de sódio. Os animais expostos à dieta rica em colesterol apresentam uma maior permeabilidade a esse corante no hipocampo, e as nanopartículas de ouro parecem atenuar esses efeitos da hipercolesterolemia. É necessário ainda uma maior investigação com relação a esses mecanismos neuroprotetores, assim como nós pretendemos melhorar a atuação dessas nanopartículas incorporando outros anti-inflamatórios ou até mesmo antioxidantes. Então, pessoal, hipercolesterolemia familiar está associada com alterações cerebrais e prejuízos de memória. Em camundongos nocautes para o receptor de LDL, os prejuízos de memória estão relacionados à morte neuronal, neuroinflamação, disfunção da barreira hematoencefálica, mas não com mudanças nos níveis do peptídeo beta-amiloide. A hipercolesterolemia induzida por dieta causa também danos no cérebro, incluindo disfunção da barreira hematoencefálica e prejuízos de memória. De maneira bastante breve, nós vimos que a LDL diretamente é tóxica para os neurônios, quando a gente avalia isso in vitro. Estratégias anti-inflamatórias parecem atenuar a neurotoxicidade induzida pela hipercolesterolemia. Então, aqui uma foto da equipe do laboratório. O nosso laboratório, como o professor Emílio falou, ele está localizado no Departamento de Bioquímica da URGS, é vinculado ao programa de pós-graduação em Bioquímica da URGS também. Mas é importante ressaltar para vocês que boa parte desse trabalho eu desenvolvi ainda lá na UFSC, quando estava realizando o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Lá na UFSC, eu realizei todo o meu trabalho sob orientação da professora Andresa.
Além disso, contei com a ajuda da Gabriela, da Daiane e de vários outros professores, né, colaboradores na época. Uma parte também desse trabalho foi realizado na Unesc, enquanto eu era professora da universidade, e agora continua acontecendo lá na URGS, e contando com a colaboração de vários colegas do departamento e também de outros departamentos da URGS. Então aproveito para agradecer toda essa colaboração, agradecer ao pessoal do laboratório, e não podemos esquecer de agradecer às agências de fomento. Então, obrigado a todos pela atenção e, mais uma vez, obrigado, Emília, ao Laboratório Neuromed, pelo convite.